Olá, concurseiro, direto ao ponto. Hoje a gente vai analisar as forças que estão moldando o início de 2026, de tensões internacionais que chegam aqui na nossa fronteira até decisões internas que vão impactar o bolso e a estrutura do nosso Estado. Estas são as notícias de 24 de dezembro de 2025 que podem cair na sua prova. Vamos começar então pela geopolítica, com o foco na América do Sul. A situação entre Estados Unidos e Venezuela voltou a aquecer. Nossas fontes indicam que enquanto Caracas aprovou uma nova lei contra bloqueios navais, quase como uma medida de antecipação, Washington anunciou na ONU que vai apertar ainda mais o cerco econômico ao regime de Maduro. Exatamente. A coisa esquentou de novo. Essa nova lei venezuelana é uma tentativa, assim, de criar um arcabouço jurídico para se defender. Defender do que eles classificam como pirataria, né, ou asfixia econômica. E do outro lado, os Estados Unidos reafirmam a estratégia de sempre: cortar as fontes de financiamento do governo e de cartéis associados. É a política de pressão máxima. É um jogo de ação e reação. Um clássico jogo de ação e reação no cenário internacional. Mas o que me parece mais significativo aqui, sabe, cruzando as informações, não é nem a nova lei em si, mas o comportamento dos aliados. China e Rússia, que em outros momentos foram um suporte vital para o Maduro, agora parecem muito mais tímidos. Sim. Eles condenam a postura americana, mas aquele apoio robusto, financeiro, diplomático, parece que diminuiu. Essa é uma observação perfeita e é o ponto nevrálgico da questão. É como se o cálculo de risco-recompensa estivesse mudando em tempo real, né? Exato. A causa para essa mudança de postura de Moscou e Pequim, olha, é multifatorial. Primeiro, o custo de sustentar o regime venezuelano ficou altíssimo e com pouca perspectiva de retorno. Segundo, os dois países já estão gerenciando os seus próprios atritos com o Ocidente, então talvez não queiram abrir mais uma frente de conflito de alta intensidade, sabe? Por um aliado que se tornou menos central. Justamente. Eles estão jogando um xadrez global muito mais amplo. E essa cautela dos grandes players acaba deixando a Venezuela ainda mais isolada. Para nós, aqui no Brasil, essa instabilidade na porta de casa sempre acende um alerta. Qual é o transbordamento prático disso para a nossa fronteira? O transbordamento é imediato e preocupante. O aprofundamento do isolamento econômico da Venezuela significa a deterioração das condições de vida da população, né? Então, a consequência direta para o Brasil é um aumento potencial do fluxo migratório na fronteira com Roraima. Intensificando a crise humanitária que a gente já tem lá. Exato. Isso pressiona os serviços públicos, a segurança e gera uma instabilidade social em toda a região amazônica, que já é uma área bem sensível. Fica claro que um problema aparentemente distante tem implicações muito concretas para nós. Do ponto de vista do estudo, então, para quem está se preparando, essa situação é um prato cheio para questões que misturam geopolítica e direito. O que o examinador pode explorar aqui? Sem dúvida. Olha, se eu fosse o examinador, eu focaria em 3 conceitos-chave, para separar os candidatos mesmo. Primeiro, sanções internacionais. É preciso entender a natureza delas como instrumento de política externa, os limites, o debate sobre a legalidade. Não é só saber o que são, mas como e por que são aplicadas. Perfeito. E imagino que o choque de princípios também seja um ponto, certo? Exato. O segundo conceito é esse conflito. De um lado, o princípio da não intervenção, que é a bandeira da Venezuela. Do outro, a doutrina da responsabilidade de proteger, ou R2P, que é o argumento muitas vezes implícito dos Estados Unidos para justificar a pressão. E o terceiro? O terceiro é um conceito mais moderno e que, olha, tem cara de questão discursiva. Guerra híbrida. Que é a ideia de um conflito sem um confronto militar direto, usando outras ferramentas. Perfeito. É o conflito travado nos campos econômico, diplomático, informacional. A banca pode pedir para o candidato analisar o caso Venezuela e UA justamente sobre a ótica da guerra híbrida. Dominar essa visão integrada do cenário é o diferencial. Ótimo. E essa ideia de pressão econômica e reconfiguração de alianças que a gente viu na Venezuela tem um paralelo interessante aqui dentro do Brasil. Enquanto lá fora há briga geopolítica, aqui dentro o governo tenta, na verdade, aliviar a pressão sobre as empresas com a reforma tributária.
Tivemos uma novidade importante sobre a implementação dela, né? Isso mesmo. O Comitê Gestor da Reforma e o Fisco anunciaram uma medida de alívio crucial. As empresas terão um período de adaptação de 3 meses no início de 2026. Durante esse trimestre, a aplicação de multas pela não inclusão dos novos tributos, a CBS e o IBS, nas notas fiscais vai estar suspensa. É uma espécie de período de graça, então. A causa para isso me parece óbvia, mas vale a pena detalhar. É o reconhecimento da gigantesca complexidade da mudança. Exatamente. Pense nisso como aprender a dirigir um carro com um motor e um painel completamente novos. O governo entregou a chave, o manual, e disse a partir de janeiro a estrada é essa. Mas agora eles perceberam que as empresas, especialmente as pequenas e médias, precisam de umas aulas na autoescola antes de pegar a rodovia, entende? Entendi. Sem esse tempo de adaptação, o engavetamento fiscal no primeiro dia seria gigantesco, paralisaria a economia. Essa analogia é perfeita. É uma admissão de que o motor do novo sistema é complexo demais para simplesmente ligar e sair andando. Mas a longo prazo a promessa é de uma estrada mais simples, certo? Qual a consequência esperada quando essa adaptação for concluída? Bom, a consequência a curto prazo é evitar o caos, como falamos. Mas a longo prazo, o objetivo é transformador. Espera-se uma simplificação radical do sistema. Isso deve diminuir drasticamente a chamada litigiosidade tributária, que é essa montanha de processos judiciais de empresas contra o fisco. Com regras mais claras? Isso. Com regras mais claras e menos burocracia, a consequência final esperada é uma melhora significativa no ambiente de negócios. E assim, tornar o Brasil um país mais atraente para investimentos, tanto nacionais quanto estrangeiros. Certo. Agora, vamos destrinchar os conceitos para a prova. No caso do IVA dual, o que ainda confunde muita gente é essa divisão entre CBS e IBS. Na prática, para uma empresa, como isso vai funcionar de forma simplificada? Ótima pergunta, é aqui que o examinador vai testar o conhecimento. O ponto-chave, atenção aqui, é entender o IVA dual. Dual porque são 2 impostos, mas que funcionam, assim, com a mesma lógica. A CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, é o IVA do governo federal. Unifica PIS e COFINS. Ok. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, é o IVA dos estados e municípios. Unifica o ICMS e o ISS. Para a empresa, a lógica é a mesma. Ela paga o imposto sobre o valor que ela adiciona ao produto e recupera o imposto pago pelos fornecedores. É aí que entra o conceito de não cumulatividade plena. Exatamente. Esse é o segundo conceito-chave, o princípio da não cumulatividade plena. Hoje, existem muitas travas que impedem as empresas de aproveitarem 100% do crédito. Com a reforma, a promessa é que todo imposto pago na cadeia produtiva gere um crédito tributário que pode ser usado para abater o imposto devido na etapa seguinte, sem restrições. Acaba com o imposto em cascata. Isso. E, em tese, barateia o custo de produção. Entender a dinâmica entre IVA dual, CBS-IBS, não cumulatividade plena e crédito tributário é garantir pontos preciosos em qualquer prova da área fiscal ou administrativa. E essa tensão entre uma regra nova e complexa e a necessidade de adaptação me faz pensar em outra área onde as regras estão sendo reinterpretadas com forte impacto político, o direito constitucional, com o decreto do indulto de Natal. Uma conexão muito pertinente. O decreto assinado pelo presidente Lula para o indulto de Natal de 2025 trouxe uma cláusula de exclusão muito específica e que gerou um debate intenso. O fato é a exclusão explícita de todos os condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito. O que, na prática, atinge diretamente os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A motivação política parece ser a de traçar uma linha clara, né? Separando esses crimes dos demais. A causa é exatamente essa. É uma mensagem política inequívoca. A decisão de não estender o benefício presidencial a indivíduos que atentaram contra as instituições serve para reforçar a gravidade excepcional desses atos. É uma forma de o executivo dizer que esses crimes não são comuns. Exato. E que, portanto, não merecem o mesmo tratamento ou a mesma clemência. Entendo a mensagem política, mas juridicamente isso não é pisar numa linha perigosa.
Ao criar uma exceção tão direcionada, com um alvo tão claro, o executivo não está, na prática, legislando sobre a pena, invadindo a esfera do judiciário? Aí está o cerne do debate jurídico. Essa é a principal consequência da medida. Ela gera uma tensão sobre os limites do indulto e a separação dos poderes. O indulto presidencial, que está previsto lá no artigo 84 da Constituição, é um ato discricionário do chefe do Executivo. Ou seja, ele tem uma margem de liberdade. Tem. Ele tem liberdade para decidir quem e como beneficiar. Contudo, essa discricionariedade não é absoluta. Ela é limitada pelos princípios constitucionais, como a isonomia e a impessoalidade. Então, a grande questão jurídica que se abre é se essa exclusão fere o princípio da isonomia, ao tratar condenados de forma diferente, com base na natureza política de seus crimes. Exatamente. O argumento contrário vai dizer que a própria natureza dos crimes contra o Estado democrático de direito justifica o tratamento distinto. De qualquer forma, isso cria um precedente importantíssimo. Para a prova de direito constitucional, é crucial saber não apenas a definição de indulto, mas também debater sobre os limites desse ato. E, claro, conhecer os crimes contra o Estado democrático de direito que foram inseridos recentemente no Código Penal. Saber quais são esses tipos penais e por que eles estão no centro desse debate. Pode ser o tema de uma questão discursiva de alto nível. Saindo dessa zona de tensão jurídica e política, vamos para uma notícia que representa um alívio claro e direto no bolso de todo mundo, conectando economia e meio ambiente de forma positiva. Uma notícia bem-vinda para começar o ano, né? As fontes confirmam que a conta de luz em janeiro de 2026 virá com a bandeira tarifária verde. O que significa sem cobrança extra. Exatamente. Na prática, sem nenhuma taxa extra na fatura de energia. É interessante como a conta de luz é um termômetro tão sensível do clima no Brasil. Choveu na cabeceira certa, onde temos as grandes hidrelétricas, e meses depois a inflação sente o alívio. A causa é essa, certo? Nossos reservatórios estão em um bom nível. Perfeitamente colocado. A causa direta é a condição favorável de geração de energia hidrelétrica. Com os reservatórios cheios, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, não precisa acionar as usinas termoelétricas, que são muito mais caras e poluentes. Entendi. A bandeira verde é essencialmente um certificado de que estamos usando a nossa fonte de energia mais barata e mais limpa no momento. E a consequência macroeconômica vai além do alívio individual na fatura, né? Sim, o impacto é sistêmico. A primeira consequência é a descompressão da inflação. A energia elétrica tem um peso relevante no cálculo do IPCA, então uma conta mais barata ajuda a segurar os preços de forma geral. E a segunda consequência? A segunda, mais ampla, é um sinal de maior segurança hídrica e energética. Isso dá mais previsibilidade para a indústria, para a economia como um todo, pelo menos no curto prazo. Mas essa dependência hídrica, apesar de ser uma fonte limpa, não é também o nosso calcanhar de Aquiles energético? O que as provas costumam cobrar sobre as vulnerabilidades e as alternativas do nosso sistema? Excelente ponto. Esse é o tipo de raciocínio crítico que o examinador procura. O candidato precisa primeiro dominar o funcionamento do sistema de bandeiras tarifárias. Saber o que significa cada cor. Verde, amarela, vermelha 1 e 2. E quem as define, que é a ANEEL. Isso, a ANEEL. Mas o passo seguinte é justamente analisar a matriz energética brasileira. É fundamental entender que, apesar de limpa, nossa alta dependência das hidrelétricas nos torna extremamente vulneráveis a crises climáticas, a períodos de seca. Como já vimos no passado. Exatamente. Questões interdisciplinares podem cobrar justamente essa relação entre mudanças climáticas, segurança energética e a necessidade de diversificação da matriz, com investimentos em fonte eólica, solar e de biomassa. Entender essa dinâmica é compreender um dos maiores desafios estratégicos do Brasil para as próximas décadas. Para a análise de hoje, utilizamos como fontes os portais Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, Poder 360, BBC News Brasil e Terra. E para fechar, uma reflexão. Nós vimos hoje diferentes faces da ideia de pressão e regras. A pressão geopolítica sobre a Venezuela, a pressão econômica sobre as empresas brasileiras, a pressão política sobre os limites de um decreto presidencial
Cada um desses cenários nos mostra que as regras, sejam elas leis internacionais, normas tributárias ou a própria Constituição, não são estáticas, né? Não são. Elas são constantemente testadas, reinterpretadas e remodeladas por forças políticas e econômicas. A pergunta que fica para o nosso estudo é: ao analisar qualquer fato, a gente consegue identificar não apenas a regra que está escrita, mas também as forças que estão tentando dobrá-la, esticá-la ou reafirmá-la. Entender essa dinâmica é o que transforma informação em conhecimento. Para mais conteúdos diários e direto ao ponto como este, inscreva-se no nosso canal no YouTube. A preparação não para. Até a próxima!